Olá! A palavra de Deus em Ester, capítulo 7, versículo de número 10, está escrito assim: Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. A gente vê aqui nesse texto falando do desfecho da vida de Amã. Amã era um homem mau, perverso, que odiava o povo judeu. Ele odiava o povo de Deus e por causa disso armou uma trama e ele manipulou o rei para que fosse criada uma lei onde todos os judeus seriam mortos, seriam destruídos. Esté foi levantada dentro do palácio para este tempo como rainha para interceder diante de Deus, diante do rei, pelo povo de Deus. Só que o Mardoqueu, que era o primo de Esté, a qual havia criado ela quando ela ficou órfã, quando ela perdeu os pais, ele a instruiu na lei, nas coisas dos judeus, na lei dos judeus, na lei de Deus, na palavra de Deus. E ele aproveitou aquela oportunidade de seleção de mulheres para ser esposa do rei e a introduziu dentro do palácio. Ele não sabia, mas ele estava fazendo um propósito de Deus para, no tempo certo, usar Esther diante do rei para livrar, para ajudar, para socorrer o povo judeu. Mas o Mardoqueu, esse primo de Esther, ele fica ali o tempo todo na porta do palácio, ele intercede diante de Deus pelo povo judeu. E ele também, num determinado momento, ele livra o rei de cair numa emboscada, porque ele ouviu a trama, descobriu que estava sendo uma trama para matar o rei, e ele alertou, orientou, e o rei foi livre disso. E o fato de ele ficar ali constantemente na entrada do palácio, constantemente o Amã passava por ele. Esse homem que era um homem de confiança do rei, um oficial do rei, que depois do rei, ele era o homem principal ali naquele rei, ali no reino persa. Só que acontece que ele era muito orgulhoso, vaidoso esse Amã. E ele queria que as pessoas se ajoelhassem, se dobrassem para ele. E Mardoqueu nunca ajoelhou, porque ele disse, eu só me dobro, eu só ajoelho diante do único Deus, do Deus de Israel. E por isso se acendeu uma ira no coração de Amã contra Mardoqueu. Além de ter tramado uma lei fraudulenta para que Mardoqueu, para que o povo judeu fosse morto, ele trama também para matar Mardoqueu. E ele cria uma forca para matar o Mardoqueu. Mas quando Deus se levanta com favor para o povo dele, ele levanta de forma total, de forma completa. Ele se levantou com favor por meio de Esté e dando livramento. Esté, a esposa agora do rei, faz saber aquele rei, aquele homem que é da confiança dele, é um homem mau e perverso que quer destruir a vida dela e o povo dela. Mas quando o rei descobre isso e fica furioso com Amã, ele descobre não só isso, mas ele descobre também que Mardoqueu, aquele homem que lá no passado havia sido usado como instrumento para alertar acerca de uma armadilha emboscada feita para matar a vida do rei. Este homem também está sendo prestes a ser morto em uma forca construída por Amã, pela vaidade, pelo fato de Mardoqueu não se dobrar diante dele, só se dobrar diante de Deus. E quando a rainha Esther conta da trama dele para contra os judeus e um outro funcionário conta para ele acerca dessa forca que Mardoqueu, que o Amã havia preparado para matar, para enforcar Mardoqueu. O rei está irado pelas atitudes dele, pelas tramas dele escondidas, e por causa disso o rei ordena que ele, Amã, seja morto na forca que ele preparou para Mardoqueu, aquele homem que era fiel a Deus, que era obediente, que se honrava e prostrava somente diante do Senhor. Isso nos mostra que quando você se porta de forma obediente, de forma fiel, prestando honra, adoração, louvor ao Senhor e obediência a Ele, Ele se levanta em seu favor. E todos aqueles que se levantarem com o propósito de te destruir, você não precisa fazer nada, você não precisa querer fazer justiça, fazer vingança, querer resolver do seu jeito com as suas próprias mãos. O que você precisa simplesmente é continuar
honrando ao Senhor e colocando em oração diante dele as pessoas que querem o seu mal ou que querem te prejudicar, que querem te destruir. E deixa o resto com o Senhor. Coloca nas mãos do Senhor e deixa que Ele, Deus, resolve para você. E foi o que o Mardoqueu fez. Ele não fez nada, não foi denunciar o Amã para o rei. Ele simplesmente permaneceu em obediência, em confiança ao Senhor. E Deus fez com que, através de uma outra pessoa, o rei soubesse que Amã estava tramando e da forca que ele havia feito para Mardoqueu. O rei fica tão irado com Amã por saber que ele está fazendo uma trama onde a esposa do rei, a rainha, também seria morta pelo fato dela ser judia, já que a trama era para matar todos os judeus. O rei fica muito irado com ele. E por causa da ira que o rei está com ele, quando o rei sabe que ele preparou uma forca para o Mardoqueu, aquele homem honrado, aquele homem de Deus, aquele homem bom, justo, o rei manda que ele seja enforcado. E assim o Senhor fez justiça, o Senhor vingou a Mardoqueu através daquele rei. Então, descanse no Senhor. Entrega nele, as mãos dele, coloca diante dele, conta para ele as pessoas que te perseguem, que querem o teu mal, que querem te destruir, coloca diante do Senhor. E pode ter certeza que o Senhor fará justiça. A palavra do Senhor diz isso em Lucas. Será que Deus não fará justiça? Lucas 18, no último versículo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam por Ele de dia e de noite? Pode ter certeza que sim, ainda que parece tarde aos nossos olhos, aos seus olhos, você pode ter certeza que sim, Ele fará justiça. E a forca que estão preparando para você será para o teu inimigo. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.